Alô, alô, empreendedor do terceiro setor! Seja bem-vindo a mais um episódio do Podcast do Impacto, uma iniciativa da Fomenta que conta com o apoio do Itaú Social. Eu sou o Rodrigo, diretor de Impacto e Aceleração na Fomenta e conduzirei mais essa conversa. E para você ainda que não conhece o Portal do Impacto, nossa plataforma 100% gratuita de conteúdos para as organizações do terceiro setor, acesse agora www.portaldoimpacto.com e tenha acesso a diversos artigos, webinars, conteúdos de parceiros para melhorar a gestão e a captação de recursos da sua organização. Você também pode acompanhar o podcast e ficar sabendo as novidades assinando e seguindo a gente no YouTube, no Spotify ou outros agregadores de sua preferência. E com quem que eu vou falar hoje? O nosso convidado é do mundo da tecnologia, analista de sistema e desenvolvedor de software, com passagem em diversas empresas. É super interessado em temas como fake news, inteligência artificial e em 2018, junto com uma amiga, resolveu fundar uma organização que tem o objetivo de apoiar comunidades locais no uso das tecnologias de informação e também na proteção de seus dados. Hoje eu converso com Geraldo Barros da Casa Hacker, que fica em Campinas, São Paulo. Geraldo, seja muito bem-vindo. Rodrigo, é um prazer estar aqui para a gente conversar um pouco mais sobre o terceiro setor, sobre as organizações da sociedade civil. Eu aqui como representante aqui da Casa Hacker, é um grande prazer a gente falar um pouco mais sobre esse momento que o terceiro setor, inclusive, está passando e sobre o papel, né, das lideranças do terceiro setor de modo geral, do qual eu me reconheço também como uma liderança aí do setor. É isso. Obrigado. Muito bom. Então, para a gente começar, eu já queria que a gente conversasse sobre o que é para você ser um empreendedor no terceiro setor, né? A gente fala dos empreendedores das startups, a gente fala dos negócios sociais, negócios de impacto, setor 2,5, que está saindo bastante na mídia, mas para você, o que é ser empreendedor no terceiro setor? Eu acho que o empreendedor do terceiro setor é uma pessoa que ela decidiu investir todo o tempo, talento, experiência dela para buscar comunidades, pessoas e uma sociedade mais emancipada, mais informada, mais qualificada, mais transformada positivamente. E, principalmente, isso não é regra, mas normalmente os empreendedores do terceiro setor, eles procuram sociedades mais prontas para encarar os desafios da desigualdade social e principalmente fazê-las tornar uma peça de museu. Eu acho que isso é algo muito latente na maior parte dos empreendedores do terceiro setor, porque por mais que a gente trabalhe com tecnologia, por mais que a gente trabalhe de maneira diferente, né, igual até mesmo esses dias atrás eu estava numa formação e a gente via diferentes pessoas trabalhando de diferentes maneiras, mas todas, assim, se você fosse buscar a razão principal, o drive principal para estar ali, é a gente pautar a desigualdade social e derrotá-la, assim, de certo fato, é isso que eu mais encontro, assim, dentro das causas, né? É óbvio que tem outras causas também, como o meio ambiente, mas eu acho que todas elas, inclusive o meio ambiente, ela se conecta bastante com esse problema da desigualdade social. E os empreendedores do terceiro setor, normalmente, eles são apaixonados pelo problema da desigualdade social, eu digo, né? Porque a gente está o tempo todo tentando descobrir como solucionar esse problema. Então, eu digo muitas vezes que a gente é muito apaixonado pelo problema da desigualdade social e a gente acorda todos os dias, sábado, domingo, segunda, quarta-feira, todos os dias da semana, em busca de tornar isso uma peça de museu, literalmente. Muito bom. E conta um pouquinho pra gente, né? Momento aqui do pitch, pra você apresentar. Fala um pouquinho sobre a Casa Hacker. O que é a Casa Hacker? O que ela faz? Qual problema resolve? Legal. Exato. A Casa Hacker ela é um espaço hacker, né, que nasceu na periferia para resolver exatamente os problemas da falta de acesso à informação,
os problemas todos de desinformação, a gente pode deixar como genérico aqui, mas é o seguinte, a gente acredita hoje que o principal meio hoje das comunidades se emanciparem e terem mais acesso à informação, a serviços e combater a desigualdade social é também por meio da emancipação tecnológica, né? Então, a gente acredita nisso porque a gente está vivendo um momento de transformação digital. Então, a gente precisa de uma comunidade que, primeiro, implemente cultura digital no seu dia a dia, que aprenda a usar as tecnologias, né, e que entenda os seus direitos. Então, essas são as 3 frentes que a gente trabalha, que é educação digital, cultura digital e direito digital. Então, a gente acredita que essas são as maneiras de uma comunidade ela crescer de maneira saudável, de maneira competitiva, junto com outras sociedades que a gente tem ali, né, nos nossos paralelos, em outros territórios, que já se desenvolvem muito bem, colocando tecnologia no seu dia a dia, se adaptando às transformações da globalização. Então, a gente traz isso para um contexto de pessoas periféricas, de comunidades periféricas, onde essas pessoas e de forma muito clara não têm acesso à educação digital de qualidade, porque os meios tradicionais delas terem acesso à educação não fizeram essa transformação digital ainda, como as escolas públicas, por exemplo. E elas também não têm acesso à informação de seus direitos digitais, então muitas delas não têm noção de que, por exemplo, elas têm direito ao acesso à internet, tá? E muitas delas também não sabem que elas podem, no dia a dia delas, no negócio delas, na rotina de estudos, na rotina de trabalho, encontrar a cultura digital, né? Encontrar a cultura digital para se apropriar dela e torná-la um meio de facilitar o seu trabalho, sua vida e acessar um mundo assim muito amplo de conteúdos, né, e de informação. Então, essa é a nossa causa, a emancipação tecnológica das comunidades para que elas possam se desenvolver de forma equitativa, né? É isso. Muito interessante. É um tema, eu acho que super relevante, né? A gente tem visto durante a pandemia agora esse papel das organizações de fazer isso, né? Seja o acesso às ferramentas de tecnologia para pedir um auxílio emergencial, que muitas organizações tiveram que apoiar diversas famílias, mas também essas tecnologias da comunicação como um novo lugar para as pessoas acessarem novos conteúdos, né? Isso que você trouxe, eu acho que é muito legal, né? Hoje a gente consegue encontrar webinars, livros, e-books, diversos podcasts, né? Também, então, são vários conteúdos disponíveis que muitas pessoas acabam não tendo acesso porque não aprenderam a usar a tecnologia ou têm vergonha, né? Então, eu presenciei algumas pessoas que hoje têm vergonha porque não sabem usar o WhatsApp, não sabem se comunicar com a família. E como isso cria uma emancipação, né, de verdade, quando elas tomam posse disso. Acho que é super legal e relevante esse trabalho. E tem uma coisa que a gente estava conversando um pouco antes, que apesar de vocês terem uma atuação já de alguns anos, o processo de formalização ele é recente, né? Vocês formalizaram esse ano. O que acendeu a chave, né? Vocês antes eram um grupo, um coletivo, vamos se formalizar? Como é que foi esse processo? Sim, a gente nasceu como um coletivo, inicialmente de 2 fundadores, eu e a Isa, e aí que tem até uma similaridade aí com a Fomenta, né? A Isa também é. Então, isso é algo bem interessante também. O que acendeu a chave, de modo geral, é o seguinte, quando a gente iniciou lá em 2018, né, a gente testou, a gente prototipou, a gente descobriu uma árvore muito grande de oportunidades dentro da comunidade que a gente atua no Campo Grande, em Campinas. E aí o que aconteceu foi o seguinte, foi um momento que a gente ficou naquilo, né? Pô, essa é uma comunidade que ela tem um desafio muito grande com tecnologia, porque você tem tecnologia em tudo, você tem tecnologia no negócio, você tem tecnologia na escola, você tem tecnologia nos espaços culturais, nos espaços públicos, nas casas. E aí, assim, todo mundo tem problema com tecnologia, né? Então, quando você anda pela comunidade, que você vê que as pessoas elas estão sendo desinformadas por meio dos meios digitais, que o pequeno negócio ele poderia vender mais e não passar tantos problemas financeiros só vendendo no meio presencial e que ele poderia estar no meio online, de ver estudantes não terem acesso à internet, gente, que é a coisa mais básica, terem acesso à internet, a um laboratório dentro da escola, quando você vê que a comunidade ela não entendeu para que a tecnologia ela está ali,
é um problema muito grande. Então a gente descobriu assim que dentro das comunidades, isso porque a gente tá, quando eu estou falando de comunidade, estou falando dos bairros que estão em volta de onde nós atuamos normalmente, né? E aí a gente sentiu que com todo o trabalho que a gente desenvolveu de teste, de prototipação e tudo mais, a gente de certa forma estava assumindo uma responsabilidade perante aquela comunidade, né? A gente sente que assim a gente tinha que, naquele momento, se posicionar e também a gente não podia simplesmente deixar a comunidade na mão depois de desenvolver uma série de atividades, depois de acender a chama deles para a cultura, para a educação digital, para direitos digitais, mostrar para eles que eles têm acesso, que eles têm direito, que eles podem fazer muito mais com a tecnologia. E aí, assim, a gente entrou naquele imbróglio, né? Porque você vai lá, você acende a chama da comunidade, você mostra que tudo aquilo é possível, e aí agora você faz uma série de atividades. Então, de certa forma, de maneira solidária, a gente assumiu uma responsabilidade com aquela comunidade, a gente não poderia deixar aquela comunidade na mão, sabe? Isso pra gente é muito sério. E aí foi o momento que a gente assumiu um compromisso de verdade com a comunidade, né? Foi o momento que a gente falou, não, vamos construir um trabalho muito sério aqui dentro dessa comunidade, um trabalho muito sólido, vamos nos formalizar também, porque essa formalização, sem essa formalização, a gente não conseguiria definir um trabalho de longo prazo, um trabalho mais sólido, sabe? Um trabalho mais seguro. Porque a formalização ela traz uma série de benefícios e traz também uma série de responsabilidades. Uma delas é a responsabilidade perante a comunidade. Então, quando você põe no estatuto da sua instituição que você vai se responsabilizar por colaborar com a transformação digital com aquela comunidade, é uma forma de compromisso com aquela comunidade, né? E junto com isso, a gente tem, além da responsabilização, a gente tem também os benefícios. Então, a gente tem acesso a mais investimentos, a gente tem acesso à parceria e uma série de outras coisas que são mais organizacionais e jurídicas, né? E aí, eu acho que, assim, foram esses 3 pontos que nos ajudaram a entender que era o momento de se formalizar. A gente testou, a gente prototipou, a gente entendeu como que é a comunidade, a gente organizou as atividades ali, a gente entendeu que a gente assumiu uma responsabilidade com a comunidade solidária e a gente assumiu, por fim, um compromisso com aquela comunidade. Né? Nós vamos fazer, nós temos parcerias, nós temos pessoas dispostas a construir isso aqui, a gente tem um plano muito claro de como a gente vai fazer isso, então, sim, era o momento de se formalizar. E aí, em 2020, né, nesse ano, no início do ano, a Associação Casa Hacker nasceu de verdade, então como uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, e ela foi constituída para dar todo esse suporte organizacional, de organização, de financiamento, de suporte jurídico, para o desenvolvimento de longo prazo das iniciativas da Casa Hacker, né? Visando impulsionar o sucesso de todos esses projetos, dessas iniciativas que a gente empreendeu, né? Garantindo que esses impactos, de modo geral, eles surjam de fato, né? Que não seja somente um projeto ali aleatório, que acendeu uma chama. Não, a gente assumiu mesmo um compromisso com a comunidade e criamos a estrutura jurídica necessária para dar suporte a esse sonho, né? Que demais. E você trouxe um ponto que eu acho super relevante, que é essa da expectativa, né? Nas minhas experiências assim com projetos sociais, trabalhos em comunidade, era algo que sempre me chamava a atenção e eu sempre levantava muito para os grupos, que é isso, né? Qual a expectativa que a gente está criando na comunidade, que a gente está querendo atuar no bairro? Porque quantas vezes essas expectativas foram criadas por projetos que foram lá um final de semana, 2 e sumiram, ou políticos que apareceram no momento próximo da eleição e nunca mais voltaram com promessas. Então são pessoas que já foram várias vezes com essas expectativas criadas e nunca atendidas, né? Então esse ponto que você trouxe eu acho sensacional, porque todo projeto, toda organização que está começando, e mesmo quem está há muito tempo, cuidar com que isso que a gente promete, que a gente fala que vai fazer, para que não frustre novamente, né, essa população. E aí, aproveitando, você falou sobre prototipação. Talvez algumas pessoas que estão nos ouvindo aqui não sabem, eu nunca ouvi falar desse termo. Você poderia me contar um pouquinho o que é prototipação e talvez alguma história, algum exemplo de um protótipo que vocês fizeram na trajetória de vocês? Legal, Rodrigo. Desde quando a gente começou, em 2018, a gente fez alguns processos que são incomuns de serem vistos dentro da comunidade, tá?
Um desses processos foi de que a gente construiu um projeto base para mostrar a ideia para a comunidade, mas antes da gente colocar esse projeto em produção, essa ideia em produção, a gente convocou toda a comunidade. E aí, o que aconteceu? A gente chamou a comunidade, a gente chamou o professor, o estudante, a gente chamou os moradores locais, as Que pessoas que legal. tinham interesse no projeto. E a gente falou, olha, a gente tem essa ideia aqui, o que vocês acham? Qual que é o feedback de vocês? O que vocês acreditam que... vocês acreditam que isso pode atender a expectativa dessa comunidade em relação à transformação e educação digital, por exemplo? Isso não atende? E foi um momento muito legal que a gente pôde ouvir essas pessoas, né? Antes da gente começar alguma coisa. Então, o próximo passo foi definitivamente fazer mais de um refinamento das ideias, das propostas, né? E para dar exemplo aqui, para esse projeto em 2018, a gente começou com a educação digital mesmo, né? Educação digital mais básica para pessoas que já estavam conectadas. E aí foi um momento muito legal, porque a gente conseguiu fazer aquela cultura de você ir lá, colocar em produção, ouvir a comunidade, aprender e mudar. Aprende, muda, sabe? Ouve, aprende e muda. Ouve, aprende e muda. E aí isso foi muito legal, porque esse projeto foi muito legal, porque a gente fez, inclusive, com uma fundação que foi super aberta a tudo isso. E a gente conseguiu literalmente prototipar, assim, era toda quarta-feira a gente prototipava, sabe? Toda quarta-feira fazendo pequenas mudanças no projeto, sabe? Então, assim, às vezes muda o horário, muda o conteúdo que estava previsto para ser desenvolvido, muda o dia que estava sendo previsto para atender melhor a uma comunidade, a uma pessoa. Oferece um lanche para as pessoas que estão chegando, muda a didática, muda o instrutor, muda a metodologia, sabe? Assim, tudo sendo prototipado. Então, isso foi muito legal. Que interessante. É muito legal isso, né? É de um cenário de que algumas pessoas, algumas organizações ficam um ano, né, fazendo aquele planejamento, quando vai executar, dá tudo errado, com esse aprendizado e mudança constante, né? Que no final do ano você teve várias iterações, né? Vários experimentos para validar algo que faça muito sentido. Eu gosto muito dessa forma da gente testar, de criar, porque para a gente não quebrar a cara, né? De planejar muito tempo e algo que não faz sentido. E me conta um pouquinho quais são as duas principais estratégias de captação de recursos hoje, né? Como a Casa Hacker se sustenta? A gente tem algumas maneiras de captar recurso, tá? A gente já testou bastante, tá? Essas maneiras de captação. A gente tem várias, não tem só uma. E a gente vai testando. Tem algumas que a gente gosta mais, tem algumas que a gente gosta menos. Então, a primeira são as parcerias que a gente faz com fundações, com institutos, com empresas, para repasse financeiro, para execução de projeto, para voluntariado pro bono e para voluntariado corporativo. Tá? Então, essas são as nossas principais estratégias de captação de recursos, nossa principal estratégia. A gente entende que, por exemplo, o trabalho voluntário é um investimento muito grande que é feito dentro da instituição. A gente, inclusive, contabiliza tudo isso, tá? Entra Legal. como recurso financeiro para a instituição, né, na contabilidade. Então, isso é bem importante para a gente. Captar Inclusive, recurso não é só o dinheiro que entra, né? O voluntário é um recurso que evita que eu gaste um dinheiro, né? Então ele também ajuda na sustentabilidade, né? Muito interessante isso. pois é, e a gente teve empresas assim, muito legais que entraram com voluntariado corporativo, a gente tem pessoas que entraram com voluntariado pro bono dentro da Casa Hacker, então, nossa, isso aí tudo é incrível, né, de modo geral, e eu tenho percebido também, Rodrigo, acho que é bem interessante eu fazer essa anotação aqui, que muitas vezes a gente fez contratações de serviços profissionais, por exemplo, que não tinham a qualidade que um serviço voluntariado pro bono tem, né? É óbvio que isso não é regra para nenhum caso, nada é regra, a gente não está aqui para fazer regra nenhuma, Sim. mas isso é muito interessante, né? Então, por exemplo, a gente tem hoje acesso a alguns profissionais que a gente teria que assim, ser uma organização assim com muito dinheiro para ter acesso a esses profissionais. E hoje, muitas vezes, a gente tem qualidades em relatórios, em balanços, em auditoria, em controladoria, que muito provavelmente a gente não teria se a gente fosse pagar, entendeu? Então, isso foi muito legal também, essa coisa do voluntariado, essa abordagem de trazer voluntariados pro bono e voluntariado corporativo. E de outro lado, e também tem algumas parcerias que prestam serviços específicos que não fazem repasses
de recursos financeiros, mas que são bem importantes. Um exemplo é muito grande que muita organização acessa, e a gente acessa bastante, por exemplo, são a advocacia pro bono, por exemplo. Né? Então, isso tem feito assim, uma diferença muito grande, principalmente para a gente garantir uma conformidade nesse momento de entrar uma LGPD, né? Uma Lei Geral de Proteção de Dados em vigência, no momento de transformação de outras políticas dentro do terceiro setor, ou que afetam também o terceiro setor. Então, essa é uma maneira assim, muito bacana, que são as parcerias. E, de outro lado, a gente tem uma maneira que a gente sentiu que é bastante interessante de captar, que normalmente as organizações não olham tanto, mas que a gente só está descobrindo agora também, junto com três parceiros nossos, né, que é o Mercado Pago, o Mercado Livre e Atados, são as doações pontuais e recorrentes de pessoa física, né? Então, quando a gente migrou para esse ambiente de fazer tudo online temporariamente no momento de pandemia, a gente viu que, por exemplo, criou uma oportunidade muito grande de não só as pessoas da nossa comunidade participarem das nossas formações, mas também de pessoas do Brasil inteiro participarem de formações, a ponto da gente ter cerca de 70, 80 pessoas online assistindo uma aula nossa, né? E o que é muito interessante é que a gente usou esses momentos, por exemplo, para captar doação também, né? A gente entregou um curso de qualidade, a gente entregou uma formação, uma capacitação e pediu uma doação de quem pudesse. E a gente recebeu doações, várias doações, não uma, mas várias, né? Então a gente descobriu aí, junto com alguns parceiros, dentro de um laboratório de inovação que a gente faz parte, que doações pontuais, doações recorrentes são muito interessantes, é uma estratégia muito importante para de ser investida mesmo, sabe? Então, acho que são essas as nossas duas principais nesse momento, que a gente está investindo e investe bastante, assim. E vocês têm testado, aproveitando aqui, Geraldo, alguma nova forma de captação de recursos no meio dessa pandemia? Algum outro formato novo que vocês estão olhando e testando? Tem um deles que a gente já, bem antes da pandemia, a gente já recebeu propostas, tá? Que é a prestação de serviços, então são empresas, organizações, coletivos de pessoas mesmo, informais, outras, enfim, um público, variado esse público, né? Que busca a Casa Hacker para contratar ela para fazer alguma coisa específica, né, relacionado também às atividades que a gente desenvolve, mas algo mais personalizado para aquela organização. E normalmente é educação digital, né? Normalmente é mesmo a prestação de serviços, de treinamento, de formação em company mesmo, e normalmente está bastante relacionado ao que a gente já faz. Então, vou dar um exemplo, tem uma organização que ela já faz bastante tempo que ela vem contratando a gente para a gente dar treinamentos ou de privacidade, de segurança para o público dela, ou de uma formação mais técnica para pessoas específicas da comunidade dela. Então, essa parte da prestação de serviços, ela tem vindo e a gente separa bastante também, né? Então, o que é prestação de serviço é prestação de serviço, o que é projeto institucional é projeto institucional. Então, acontece isso também. As prestações de serviço, elas são bastante nítidas e empresas procuram a gente para a gente ir lá educar o funcionário e tudo mais. E aí, uma outra maneira que a gente tem é o marketing relacionado à causa, que isso aí é novíssimo para a gente, assim, a gente recebeu uma indicação aí muito legal, e aí, assim, a gente tem uma marca que vai destinar 5% das vendas online dela para Casa Hacker. Então, esse é o que a gente chama do marketing relacionado à causa, né? Ela condiciona o produto dela, o meio que ela vende, com a nossa marca, né? E aí, no momento que a pessoa está lá comprando o produto, ela já sabe também que além dela comprar aquele produto, dela experimentar aquele produto, ela ainda vai estar contribuindo com uma organização de emancipação tecnológica na periferia. Então, isso é bem legal também, que é o marketing relacionado à causa. Nunca pensei que a gente testaria isso tão cedo, porque normalmente o marketing relacionado à causa ele está relacionado a um aprimoramento e uma evolução da marca, da instituição e da reputação dela. E aí, no momento que ela tem uma reputação muito grande, aí ela é normalmente convidada a fazer esse tipo de captação, mas no nosso caso aconteceu com uma marca muito legal aí, e vida que segue, a gente está testando isso, agora eu não tenho muita informação para passar sobre isso. Normalmente essa talvez seja uma das maneiras mais
fáceis, talvez, de captar recursos para as organizações, pelo que eu senti, com tudo que a gente já testou, porque realmente é uma marca que ela está relacionando aquilo com ela basicamente é uma troca de marca, né? A gente seguir aqui, ó, tem um momento aqui super legal da nossa conversa que eu sempre falo com nossos convidados. Geraldo, um erro de gestão ou captação de recursos. Qual erro assim você cometeu? Contar pra gente uma história e quais foram os aprendizados, que eu acho também, o que que você tirou disso, né? Eu acho que assim, o primeiro que eu acho que toda organização sofre, assim, ou sofreu, ou se você é um coletivo, vai formalizar, ou se você vai crescer, vai ampliar aí seu coletivo, você vai sofrer com uma coisa chamada gestão de pessoas. Essa daí eu sei que assim, isso é válido para toda organização. Eu acho que assim, o maior erro que a gente teve assim logo no início, eu acho que também assim, foi um erro que veio, que é bem interessante, exatamente devido ao fato da gente não ter tido uma visão muito grande de futuro, uma visão mais de longo prazo da instituição, do trabalho que a gente estava fazendo, e a gente acabou que aconteceu da gente trazer muita gente para a gente. Quando eu falo trazer muita gente, eu estou falando de trazer muitos colaboradores, né? Então, com o tempo, você vai tendo muitas parcerias, você cada vez quer fazer mais projetos institucionais. A gente tem nada mais, nada menos que 8. É uma maneira, é um portfólio, né, muito grande de projetos, sim, para uma organização de 2 anos. E assim, você vai adquirir voluntariado pro bono, parceria, você vai ter mais colaboradores, funcionários, e aí vai. E aí, assim, se você não tiver um planejamento muito claro de como vai ser feito a gestão de tudo isso, a gestão principalmente dessas pessoas, você vai ter um problema muito grande. Nós tivemos esse problema muito grande, sabe? Então, a partir de agora, o que a gente mais aprendeu? Que o crescimento do número de pessoas que está dentro das equipes de trabalho da organização, ele tem que crescer lentamente, ele não pode crescer assim do dia para a noite. Do dia para a noite eu tenho 15 pessoas a mais na instituição, nunca faça isso. A gente não fez essa loucura de ter 15 pessoas, mas a gente já colocou assim, a gente formou muitas equipes e duplas de trabalho de frentes diferentes, ao mesmo tempo, e a gente não conseguiu lidar com essa gestão dessas pessoas, tá? E aí, quando eu falo Tem um tempo, né, Geraldo, de criar a estrutura de gestão, as rotinas e meio que acomodar essas pessoas para dar os próximos passos, né? Para você poder parar, conseguir acompanhar aquele grupo e aí passar para o próximo. Beleza, tem o próximo, aí você tem que lembrar que você tem que acompanhar todo mundo, né? E ainda criar o próximo. E a gente fez, em alguns momentos, assumiu projetos ou criou mesmo uma área nova dentro da instituição que foi muito simultâneo, veio muita gente, porque muitas vezes, por exemplo, logo quando iniciou a pandemia, por exemplo, muita gente querendo se voluntariar, muito voluntariado pro bono, muita oportunidade interessante, e a gente queria abarcar tudo, assim. No início da pandemia, a gente conseguiu gerenciar isso, porque a gente teve problema muito anteriormente a isso, né? A gente teve problema de gestão de pessoas antes, então a gente já estava assim, mais preparado quando começou a pandemia. Então a gente conseguiu acomodar as pessoas que queriam trabalhar com a gente, que estavam alinhados com a gente, com a nossa necessidade. Mas assim, o meu aprendizado, né, de tudo isso é que assim, a gente tem que, eu vejo muitas organizações também não olharem para a gestão de pessoas. Às vezes tem um monte de gente, tem 15, 20 funcionários, mas nunca dá uma formação, nunca dá um treinamento para aqueles funcionários. Nunca tem um momento para falar sobre recursos humanos dentro da instituição, sabe? Nunca tem um momento para todo mundo poder fazer um planejamento estratégico, para ver, ou para todo mundo, sei lá, se conversar e entender o que está acontecendo na instituição. Eu vejo isso em outras organizações também. Então, meu aprendizado maior é quem investe mais nas pessoas, tá? Não esquecer, a gente sabe que captação de recursos, fazer projeto, tudo uma loucura, mas assim, você vai ter que em algum momento parar de fazer, não é necessariamente parar de fazer captação ou de gerir projetos, mas você vai ter que encontrar na tua agenda um momento para investir mais nas pessoas, para formá-las, para fazer treinamento, para fazer uma pesquisa com elas, para acompanhar o que elas estão fazendo, sabe? E no campo de trabalho, diretamente delas, sabe? Vestir a roupa delas, né? Igual eu falo, né? Lembra tinha um programa, inclusive do Fantástico, que era o Max Geringer que ele apresentava,
que eu esqueci Sim. o nome do programa, mas basicamente assim, o executivo, ele se disfarçava todo e entrava no mesmo campo de trabalho do chão de fábrica dos funcionários dele. E aí é onde ele descobria que tinha um monte de problemas ali dentro, né? Então, assim, façam isso, sabe? Se você está muito, às vezes, no administrativo, na direção, na captação de recurso, pega um dia e vai com a galera andar na quebrada, fazer a divulgação dos projetos, entendeu? Pega um Colocar a dia mão na a massa mesmo, né? Exatamente, pega um dia a rotina administrativa para você entender o que está acontecendo, né? Então, a gente mesmo aqui foi muito interessante porque em algumas áreas, por exemplo, até ontem a gente estava fazendo automação de uma coisa que o pessoal assim ficava assim um tempão, sabe, fazendo, dava um trabalho enorme, a gente conseguiu automatizar aquela tarefa. Por quê? Porque em algum momento eu parei e falei, pô, a gente tem que ir ali, eu faço isso com todos os projetos e as equipes, né? Eu paro e vou ali, acompanho, participo de uma reunião sempre para entender qual que é a maior dificuldade, porque às vezes eles realmente não têm isso. Então, assim, vista nas pessoas, isso é muito importante, crie procedimentos operacionais padrão, né? Inclua diversidade, inclua pessoas negras, inclua LGBTQIA+, entendeu? Inclua pessoas que tenha, crie equipes multidisciplinares, pessoas que são muito diferentes, vivências muito diferentes, know-hows diferentes, que falam diferentes idiomas, que têm, enfim, vivências diferentes. Tá, invista muito nisso. Esse é um outro problema que eu vi quando a gente iniciou. Em alguns momentos a gente viu que a gente estava assim, tava virando uma bolha, sabe? Tipo, de profissionais da área de TI, mais de uma pessoa da área social, e aí não, a gente falou, para com isso, vamos chamar gente assim, diferente para esse rolê. E isso, gente, eu acho assim, eu não tenho como descrever, mas só quem realmente vai ter oportunidade de fazer isso vai sentir a diferença quando você põe muita diversidade, porque você consegue inovar mais, você consegue ter novas ideias, você consegue fazer outros projetos, você consegue chegar em outras pessoas, porque quando você traz gente, você aumenta a rede de contato da organização. Então, enfim, invistam muito, né, na gestão de pessoas. Eu vou deixar genérico, mas é isso que um pouco das dicas que eu dei são Legal. essas. Muito bom. E não é no livro, né? Muitas vezes que a gente vai aprender também como gerir as pessoas, né? Eu trago um pouco, você falou antes, né? Do testar e aprendendo e colocando as rotinas, até a gente acertar também o nosso estilo, né? Qual que é o nosso estilo de liderança que a gente quer colocar na organização. É muito bom, Geraldo. A gente está chegando no fim aqui dessa conversa super legal. Abro o espaço aqui agora para você deixar uma indicação, algum conteúdo legal, quem estiver nos ouvindo, assistindo, quiser acompanhar a Casa Hacker, o que ela poderia olhar no site de vocês lá de legal. Muito obrigado mesmo pela presença. Eu queria fazer um convite para todas as organizações que aí estão nos ouvindo, todos os líderes e etc., para que todas elas acessem, acompanhem a gente nas redes sociais, tá? A gente gosta bastante de se conectar com outras organizações também. A gente ajuda as organizações da nossa comunidade também com transformação digital, tá? Então, a gente inclusive tem um projeto para isso, então fiquem à vontade para acessar o nosso site, que é o casahacker.org, e acompanhar a gente nas redes sociais. A gente está como Casa Hacker em todas as redes sociais, tá? Com o nome Casa Hacker. E lá a gente tem uma série de projetos. No mês que vem, a gente, inclusive, tem projetos voltados para organizações, para ajudá-las a se adequarem à Lei Geral de Proteção de Dados e, mais especificamente, para abordar mais a cultura de proteção de dados dentro das organizações da sociedade civil. Então, fica esse convite para as organizações acompanharem o nosso trabalho e se engajarem também nas oportunidades que a gente tem de trabalhar com as organizações da sociedade civil. É isso. Obrigado. Muito obrigado, Geraldo. Hoje eu conversei com o Geraldo, da Casa Hacker, e a nossa conversa foi super rica. Eu estou com várias ideias aqui, já deixei algumas anotações, e eu trouxe algumas aqui que eu acho que seria legal para a gente fechar esse episódio. A primeira delas foi sobre a gestão de expectativas. De que forma a gente está gerando um compromisso com o nosso público, com a comunidade que a minha organização atende? Qual que é a expectativa que eu gero e como eu atendo essa expectativa? Ele também falou sobre captação de recursos, trouxe várias coisas que eles têm feito, e ele trouxe uma coisa super legal que é sobre a captação de recursos por meio de doações de pessoas físicas. Pessoas que assistem os cursos, participam de lives e têm a oportunidade de doar e contribuir para uma causa. E por último, ele trouxe um ponto que eu achei muito interessante, que é sobre gestão de pessoas.
Como a sua organização tem olhado para esse tema? Qual o seu papel como líder de conduzir as pessoas para o desenvolvimento e para a entrega dos resultados e consequente impacto da sua organização? Essa conversa foi incrível. E para fechar o episódio de hoje, eu deixo a minha recomendação de leitura, que é a pesquisa LGPD e o Terceiro Setor. Ela é de março de 2020 e traz um olhar e uma perspectiva de várias organizações de como elas estão preparadas para a Lei Geral de Proteção de Dados. Acompanhe, acesse o link para você que quer entender mais e está nesse processo de realizar essas mudanças para que a sua organização proteja os dados dos seus beneficiários, parceiros e todos os outros dados que passam por ela. Eu agradeço imensamente a sua presença em mais esse episódio. Fique de olho no Portal do Impacto para novidades, participe do nosso grupo do WhatsApp, eu deixei o link aqui para você entrar e até o próximo episódio. Um grande abraço!